que vai estar transmitindo a palavra neste momento para o teu coração, a palavra de Deus, que você possa estar aí na tua casa orando e dizendo: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo. Amém? Você me deixa Rui, logo após, ao encerrar, nós estaremos dando alguns avisos para a glória de Deus. Amém? Fica conosco, compartilhe para a glória de Deus este link, para que você possa estar abençoando outras vidas em nome de Jesus. Graça e paz novamente. Amém? Quero convidar todos para abrirem suas Bíblias em Isaías, capítulo 40. Versículo 27. Vamos tentar trazer nessa noite este sermão com caráter devocional, para que todos possamos entender a palavra de Deus nessa noite. Amém? O título deste sermão é O Senhor digno de confiança. Eu poderia colocar: o Senhor é digno de confiança. A gente poderia colocar em formato de questionamento também. Será que o Senhor é digno de confiança? Né? Nesse período em que nós vivemos, será que o mundo tem essa confiança que a igreja do Senhor tem nele? Por isso, irmãos, todos que encontraram, vamos abrir aqui, vamos ler em Isaías capítulo 40, versículo 27 em diante. É um texto bem conhecido dos amados irmãos, mas é um texto que fala muito ao nosso coração, especialmente no momento em que estamos vivendo. Esse contexto que nós estamos vivendo de incertezas, de ansiedades e de questionamentos, né? E aqui diz claramente assim: porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, Deus de toda essa igreja, Deus de todo este povo, nós te solicitamos nessa noite, ó Deus, o teu auxílio bem presente, ó Deus, durante a ministração desta mensagem, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, Deus, de uma forma muito clara e concisa, que possamos, Deus amado, entender a tua voz nessa noite. E assim, ó Deus amado, possamos ter a conclusão que o Senhor visita o teu povo através da tua palavra. Amém. E amém. Então, irmãos, esse capítulo 40 de Isaías, é necessário a gente fazer aqui uma breve apresentação desse capítulo. A gente poderia dividir esse capítulo em 4 partes. Essa primeira parte, Isaías apresenta o servo do Senhor, do versículo 1 até o versículo 11, como sendo o Senhor que consola o seu povo em meio ao sofrimento. Também, do versículo 12 até o versículo 20, nos é ensinado que o Senhor é incomparável. O Senhor, Ele é o Deus da criação. Do versículo 21 até o versículo 27, Isaías nos apresenta o Senhor como sendo sobre a criação. Isso é importante ser frisado nesta noite. O Senhor é aquele que está acima da sua criação. E nesta última parte, que é a parte que eu me proponho nesta noite explicar e refletir com os amados irmãos, é que o Senhor é digno de nossa confiança. Isaías, o profeta Isaías,
ele apresenta a grandiosidade do nosso Deus ao longo desses 26 versículos. Ao apresentar acerca da grandiosidade de Deus, que Deus, ele é um ser transcendente, ou seja, ele é aquele que não é apenas o criador de todas as coisas, mas ele é aquele que está acima da criação, portanto, ele é inigualável, ele é incomparável. A partir dessa breve explicação que Isaías faz, ao longo desses versículos, ele faz o seguinte questionamento, antevendo em que nos momentos de adversidades da nossa vida, nos momentos de dificuldade que todos nós passamos, são justamente nesses momentos que todos nós somos tendenciosos a fazer alguns tipos de questionamentos. Esses questionamentos, diga-se de passagem, que não engrandecem, que não glorificam a Deus. Esses questionamentos são pecaminosos. Portanto, nós precisamos ter um claro entendimento do Deus que nós servimos, do Deus que nós adoramos, do Deus que nós professamos, porque, como eu disse em outro momento, nas transmissões, né, as circunstâncias apenas revelam aquilo que há em nosso coração. E vejam bem, meus amados irmãos, que Isaías, de uma forma muito profética, ao enxergar o povo de Deus que estava no exílio, veja, Isaías não estava no exílio, Isaías não estava na Babilônia, mas Isaías profetiza acerca deste cativeiro, que o povo passaria por cerca de 70 anos no cativeiro na Babilônia. E, comumente, o profeta Isaías, ele põe nos lábios do seu povo a perene questão, né, de todos aqueles que sofrem. Por que Deus não age corretamente nesta situação, neste aspecto da minha vida? E, naturalmente, a partir desse questionamento do versículo 27, nós apresentamos ou percebemos de uma forma muito característica do profeta Isaías, o povo apresentando duas razões para a aparente lentidão de Deus. Porque Deus estava demorando tanto em socorrer o seu povo, a sua comunidade, aquele a quem ele chama pelo seu próprio nome. Qual é o motivo desta aparente lentidão de Deus? Irmãos, Isaías apresenta duas razões. A primeira é que, do versículo 1 até o versículo 11, é que aparentemente Deus não queria agir. Aparentemente Deus não queria agir. Segundo aspecto, do versículo 12 até o versículo 26, ao apresentar-se como, ou ao apresentar Deus como sendo acima da criação, naturalmente o povo poderia imaginar essa lentidão de Deus é porque ele é incapaz de solucionar os nossos problemas. Veja que esses dois questionamentos, eles são malignos, eles são pecaminosos, quando todos nós, de uma forma muito fútil, de uma forma muito superficial, começamos a analisar as circunstâncias da nossa vida a partir desse prisma humano, desse prisma humano ilimitado, que é o seguinte: ele não quer agir, Deus não quer resolver a situação da minha vida, e se ele tem poder para isso, que é questionável, o discurso do povo de Deus nesse contexto, ele é incapaz de fazer alguma coisa de modo satisfatório. Por isso, irmãos, que Isaías parece dizer, à luz do que eu tenho dito, né? Como vocês podem crer que Deus esteja ignorando o seu povo? Vocês não entendem que Deus, ele não está limitado ao tempo. Portanto, Deus é totalmente distinto, diferente de todos nós.
Ele não age na escala do nosso tempo ou horário. Deus, Ele é eterno, né? Ele está agindo e é necessário a igreja depender do controle de Deus sobre toda a história. Deus não é aquele que conhece os caminhos do passado do seu povo. Ele é aquele que também conhece os caminhos futuros, aqueles caminhos que Ele trilhou e preparou para que todos nós andássemos neles. Por isso que Deus, Ele é eterno. Ele está acima de toda e quaisquer comparação, igreja do Senhor. O nosso Deus, Ele é incomparável. E é isso que nós devemos entender nesta noite. Mesmo Ele sendo incomparável, mesmo Ele sendo transcendente, acima de sua criação, Ele também é um Deus imanente. Ele é um Deus que se relaciona com o seu povo, por intermédio do seu Filho e por intermédio da sua santa palavra. Por isso, irmãos, Deus sendo transcendente, acima de toda a criação, não é como os gnósticos ou como a filosofia acredita. Ele não está enclausurado nos céus, de modo que Ele não pode intervir em nossas necessidades, em nossas adversidades. O nosso Deus, Ele está acima de toda a comparação. Portanto, nós devemos depender, devemos confiar. Já foi dito nesta noite, através da leitura e da explanação, da breve explanação do Salmo de confiança, nessa noite, devemos confiar no nosso Deus, ou conspirar contra Ele, né? Conspirar contra Ele é quando nós acreditamos nos nossos próprios meios para solucionar as adversidades, os problemas das nossas vidas, né? Isso nos faz lembrar o que foi dito pelo profeta Jeremias: maldito o homem que confia no próprio homem e faz, né, da sua carne a sua própria força, ou seja, a sua motivação. Portanto, irmãos, vamos aqui fazer essa breve reflexão nesta noite desses versos. Versículo 27 diz assim: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? Veja que quem estava fazendo esse tipo de questionamento era justamente o povo de Deus, o povo pactual, aquele povo que Deus havia escolhido para representar o seu próprio nome nesta terra, mas era o seu próprio povo que durante o cativeiro, que durante as adversidades da vida, se faz esse tipo de questionamento, ou esse tipo de afirmação. E ele diz assim, ó: o meu caminho está encoberto ao Senhor. O meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Veja que Isaías existe de uma forma muito profética, com seus olhos espirituais, vê o povo, né, gemendo debaixo das condições do exílio, né, reduzido ao desespero completo por anos de opressão. Por isso que ele ouve, de uma forma muito profética, antevendo as queixas do povo de Deus e apresentando que Deus não estava indiferente ou que Deus não estava apático à situação do seu próprio povo. E vejam que essas queixas eram queixas não que estavam localizadas no passado, mas queixas que estavam continuamente nos lábios do povo de Deus. Por isso que Isaías, ele agora reintroduz o tema do conforto constante. Isaías, ele apresenta a referência, não é qualquer povo, né? É o povo pactual, é o povo de Deus, é justamente esse povo que estava com esse tipo de questionamento. E a gente poderia se basear a partir de Isaías 49, versículo 14 e 16, como é que o povo poderia esquecer de um ensinamento de Deus? Que Deus poderia esquecê-los. Como é que
esses eleitos, esses escolhidos, poderiam reduzir Deus de uma forma limitada e humana, como não tendo poder, ou como sendo aquele que não quer resolver a situação do seu povo. Isaías 49, versículo 14 ao versículo 16, diz o seguinte, olha, mas Sião diz, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me desamparou. Isaías, versículo 15, diz assim, acaso pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda amamenta? Se todavia esta vier a se esquecer dele, eu, diz o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Como é que o próprio povo de Deus pode chegar à conclusão que os seus caminhos, a sua justiça está oculta aos olhos de Deus? Se Ele é o juiz de toda a terra, se Ele é aquele ser que está sobre toda a criação, Isaías falou que Ele criou todo o universo, que conhece as estrelas pelo seu nome, e Ele também conhece a mim e a você. Portanto, meus amados irmãos, esse tipo de questionamento é pecaminoso. Quando tentamos reduzir Deus em uma linguagem que a gente chama na teologia de antropopática. Deus, quando é tratado em sentimentos humanos, né? E antropomórficas, dessa maneira, quando Deus é tratado de uma forma humana, né? Então, Deus não conheceu simplesmente os caminhos pecaminosos pelo qual Israel estava passando. Deus conhecia toda a história do seu povo. Ele conhecia a história e a decretou acerca do seu futuro. Mas veja como essa situação era extremamente pecaminosa. Porque ele vai atacar o caráter, né? O âmago do caráter de Deus, que é a sua justiça. Ele diz assim, olha, o meu caminho, ou seja, o meu destino, a minha vida, está encoberta, está oculta ao Senhor. Ele não vê. Ele simplesmente é humano. E aqui ele diz, olha, o meu direito passa a ser desapercebido a Deus. Isso daqui, irmãos, quer dizer que o povo estava considerando, que o povo estava afirmando que Deus era injusto. E veja como isso atacava, né? Um dos principais atributos de Deus, que é a sua justiça. Por isso que de uma forma muito cuidadosa, o profeta Isaías começa a apontar para o povo de Deus uma perspectiva, uma cosmovisão de mundo que talvez eles ainda não haviam desenvolvido. A gente falou no último encontro de domingo com os jovens, né? Que nós só teremos novas formas de vida, de relacionamentos, a partir de novas perspectivas de mundo. Enquanto que nós não tivermos completamente uma perspectiva de quem é Deus e acerca da eternidade, irmãos, a nossa vida sempre será dessa maneira, do ponto de vista espiritual, superficial. Seremos inseguros, porque nós não teríamos ou nós não teremos condições plenas de entender o Deus que nós servimos. E é preciso a igreja amadurecer no seu processo de conhecimento, no seu processo de busca de Deus. E aqui, irmãos, no versículo 28, nos diz assim, de uma forma muito cuidadosa, veja que Isaías estava censurando, mas apresentando uma censura com amor. E por isso que ele apresenta o seguinte: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E é preciso a gente analisar um pouco
esse versículo porque ele é muito profundo aos nossos corações. Primeiro, nós percebemos uma sentença dupla, né? O Senhor Deus, ele é apresentado como o Criador eterno. Isso está bastante claro ao longo do capítulo 40, do versículo 22, 21, ao versículo 26, como sendo o ser que está acima de sua criação. Não é? Portanto, como Deus ele é incomparável, de um modo geral, Isaías queria dizer o seguinte: a sua força é incansável e a sua sabedoria insondável. Você não pode tentar compreender a mente de Deus. Isso já foi dito no versículo 25 do mesmo capítulo, a qual Isaías faz esse tipo de questionamento: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo, diz o Senhor. Então, meus amados irmãos, do ponto de vista físico, né, podemos dizer assim, da força, o nosso Deus é incansável. E se a gente for considerar o seu entendimento, ele é insondável. Ninguém pode compreender a mente do Senhor para instruí-lo, já diz o apóstolo Paulo, né? Ele diz claramente isso em Romanos capítulo 11, versículo 33, né? Ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Esse ó, ele traz uma conotação de encantamento, né? Quando nos aproximamos de Deus, mais o conhecemos e mais nos encantamos por sua grandeza. E, irmãos, o povo de Deus precisa entender essa mesma aprendizagem, né? A delonga, portanto, não significaria incapacidade ou inconsciência daquilo que o povo estava passando naquele exato momento, né? Isaías, porém, ele sempre reafirma: Deus está acima da criação. Deus está acima daquilo que vocês consideram de mais importante na vida de vocês, que é o tempo, né? É o tempo. A gente vive prometendo algo que a gente não tem, que é tempo. Amanhã, depois, daqui a pouco, faremos isso ou aquilo, né? E a gente percebe que nem isso está ao nosso alcance. E Isaías queria justamente mostrar isso. Deus, ele é eterno. Ele está acima da escala temporal desta terra. Mas mesmo ele sendo eterno, ele providenciou o seu Filho para entrar no tempo e nos levar do tempo para a eternidade. Isso é evangelho. E Isaías, aos poucos, começa a demonstrar que esse mesmo Deus, ele sim, é o eterno Deus. Por isso que ele faz esse questionamento: como vocês podem chegar a essa conclusão? Vocês nunca ouviram que o nosso Deus, ele é eterno. O nosso Deus, ele é o Senhor e o Criador de todo o universo. Esse mesmo Criador, ele não se cansa em beneficiar o seu povo, não é? E não se pode esquadrinhar o seu entendimento, né? Isso não quer dizer, meus amados irmãos, sobre isso, diga-se de passagem, né? Uma nota que nós devemos abrir agora um parêntese, né? Que o nosso Deus, ele não é incognoscível, que ele não pode ser compreendido, né? A Escritura ensina que Deus pode ser sim conhecido. Veja o que é que diz em Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Mas tem uma questão: deixa o ímpio e o maligno. Se converta ao Senhor, porque Ele é grandioso em nos perdoar. Também nos é dito, né, em
Oséias, capítulo 6, versículo 3, um discurso muito lido na igreja como uma forma muito poética, né? de afirmarmos que devemos continuar crescendo e conhecendo ao Senhor nosso Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas veja que aquele discurso do povo de Deus era um discurso farisaico. Era um discurso insincero. Porque no próprio capítulo 6 de Oséias, Deus repreende o povo. Vocês dizem, cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Veja que é possível, sim, conhecermos ao Senhor. Porém, os seus planos, os seus propósitos, de uma forma plena, é impossível. Por isso que eu tenho, de uma forma muito particular, o culto está na direção dos jovens, e geralmente, às vezes, eu escuto alguns jovens cantando a seguinte canção, né? Ninguém conhece a Deus. Eu tenho dois pés atrás, porque afirma aquilo que a Bíblia não afirma, não é? Pelo contrário, a Bíblia nos diz claramente, mesmo se o autor dessa canção pensou em escrever de uma forma poética, a gente ainda tem a dificuldade, porque se ninguém explica a Deus, o que é que nós fazemos na igreja? O que é que nós fazemos ao ler as Escrituras, né? Irmãos, por isso que nosso Deus, sim, Ele pode ser conhecido, e isso é o que o Evangelho nos ensina. Ele se dá a conhecer. Nós só o conhecemos porque Ele se deu a conhecer, porque Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e na luz não há escuridão. Os planos de Deus para as nossas vidas, realmente, meus amados irmãos, estão além da sabedoria humana. Estão além da nossa sabedoria humana, extremamente limitada, extremamente pecaminosa. Mas o nosso Deus, sim, Ele se dá a conhecer. Porque a Bíblia diz claramente, em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, né? Como eu disse, é apenas um parêntese aqui que eu quis abrir, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as coisas reveladas pertencem ao seu povo. Então, as Escrituras é a revelação de Deus. É a forma como Deus governa o seu povo, é a forma como Ele se dá a conhecer. Portanto, as Escrituras explicam sim quem é Deus. Os irmãos aqui também, quando se propõem a falar sobre os atributos de Deus, comunicáveis, incomunicáveis, também podemos ter um breve conhecimento de Deus. Claro que eu falei que o conhecimento de Deus de uma forma plena, enquanto estivermos nesse mundo, será impossível. Passaremos a eternidade inteira, para compreendermos, para entendermos quem é Deus, quem é o Evangelho, aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário, a forma como Deus nos amou. É isso que nós aprenderemos ao longo da eternidade, e assim os nossos lábios estarão repletos, cheios de louvores a Deus. No versículo 29, diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Sobre os propósitos de Deus, Isaías já deixou bastante claro no capítulo 55. Os propósitos de Deus, os caminhos de Deus, os planos de Deus estão acima dos nossos. Os seus caminhos, os seus pensamentos, Isaías capítulo 55, versículo 8, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor.
e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E veja aqui, irmãos, que Deus, Ele é a fonte de energia inesgotável para o seu povo. De uma forma muito pentecostal agora, Ele diz o seguinte: Ele faz forte aquele que está cansado. Ele energiza as nossas forças. Quando muitas vezes pensamos em parar a nossa caminhada, é nesse momento que o nosso Deus infunde energia, forças em nossos corações, para que possamos continuar a jornada de nossa vida. Essa mesma jornada que Paulo fala em Filipenses, né? Eu caminho para o alvo. Estou percorrendo para o alvo, rumo à perfeição. Qual é o segredo? Abandonar as coisas que para trás ficaram, né? E sempre avançar. Mas como é que eu consigo avançar nos momentos de adversidade, de dificuldades, de aparente apatia, indiferença de Deus? Como é que eu consigo? Deus é aquele que te dá forças. E essa linguagem profética é uma linguagem também atual em nossas vidas. Por isso que Ele também renova aqueles que estão cansados, né? Deus não é contingente, pelo contrário, Ele é autoexistente, autossuficiente. Calvino dizia o seguinte, quando ele escreveu um comentário sobre 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele diz: somente os que se sentem e admitem sua debilidade é que pode valer-se desta dádiva. Esta é uma dádiva, é Deus. E é quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas debilidades, é quando nós começamos a enxergar, fazendo uma introspecção, uma análise de nós mesmos. Aí é quando nós percebemos que sem essa força sobrenatural, sem esse poder sobrenatural para mover as nossas vidas nesses momentos de tribulação, somos incapazes de dar um passo em direção à glória. E agora, irmãos, para concluir, para terminar, eu vou ler de uma forma relacionada os dois versículos. Diz assim, versículo 30 e versículo 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços, de exaustos, caem. Versículo 31. Mas os que esperam, quem? No Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é o segredo. Veja o aspecto condicional, né? Os que esperam no Senhor. Aqueles que são símbolo de vitalidade, que portanto fazem parte da criação, os jovens e os moços, eles se cansam. E as suas forças também se exaurem, né? A gente sabe que tem muitos jovens, né, que já são cansados por vida. Mas mesmo você, jovem, que está me ouvindo, você que é símbolo de vigor, de força, isso porque você é jovem, como você faz parte da criação de Deus, você está fadado. Como Isaías disse aqui no versículo 8 do capítulo 40. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. O homem é comparado a uma erva. E essa erva do campo, ela cai. Ela está fadada a se exaurir, porque ela faz parte da criação. Você jovem, você adulto, idoso que está me ouvindo,
Você faz parte da criação de Deus. Entenda que Deus não é como você, criatura. Ele sim é o Criador, o eterno Deus. Ele está acima da sua criação. Portanto, esse mesmo Deus, Ele está provendo forças e vigor para aqueles que esperam exclusivamente nele, em suas promessas. E se você confia em Deus, eu quero falar sobre essa confiança, porque ela tem sido erroneamente trabalhada no contexto atual em que nós vivemos. Eu falei sobre tempo, né? E muitas vezes confiança é sinônimo de permitir que o tempo passe, ou de esperar que o tempo passe. O tempo vai passar, Ronildo. Os problemas também vão se findar. Isso não é esperança, isso não é confiança em Deus. A confiança genuína em Deus é aquela confiança que espera com expectativa que a qualquer momento Deus descerá do seu alto e sublime trono para nos acudir, para nos socorrer nos momentos de adversidades, de tribulação tormentoso que todos nós passamos. Especialmente no contexto atual que nós estamos vivendo, né? E às vezes a gente está vivendo nesse contexto, imaginando o seguinte: o tempo vai passar. Inclusive, ele está passando rapidamente. Daqui a um período de tempo, cientistas irão desenvolver vacinas e todos nós estaremos imunes deste mal que tem assolado a humanidade. Isso não é confiança em Deus, meu querido. Confiança em Deus é que você tem expectativa, que você nutre um anseio genuíno, verdadeiro, não insincero. Que Deus, sim, tem solução para este mundo. Deus, sim, é a solução para esta terra. E as adversidades das nossas vidas são instrumentos pedagógicos de Deus para ensinar quem nós somos, para ensinar quem nós devemos ser. Elas podem ser variadas, né? A gente aprendeu com essa pandemia que elas acontecem com caráter variado. Pessoas desenvolvem de uma forma diferente, de uma forma variada os seus sintomas. Eu tive sintoma de uma maneira, há mais de um mês atrás. Minha esposa teve diferente de mim. Outros conhecidos meus tiveram totalmente distinto de mim. Mas é interessante isso. As nossas provações, elas são variadas. Portanto, nós não podemos mensurá-las. Dizer que a minha é maior do que a sua. Sabe por que a minha é maior? Porque cabe a mim resolver. Sabe por que a tua é maior do que a minha? Porque cabe a você resolver. Claramente, com o auxílio desse Deus que está pronto a lhe ajudar. Mas as provações de Deus, elas nos ensinam também, meus amados irmãos. Como eu já disse em outra ocasião, né? Elas são pedagógicas. Deus sempre quer nos ensinar por intermédio delas. Que Deus, sim, é Deus em nossas vidas. E, por último, meus amados irmãos, diz aqui: mesmo os humanos mais vigorosos são mortais, falíveis e têm as suas limitações físicas, como eu já deixei bastante claro, né? Deus, de uma forma muito graciosa, faz disponível a sua vitalidade àquele que está combalido, àquele que está sendo oprimido. Portanto, as provações em nossas vidas, elas nos traz esse ensinamento. Esperar no Senhor é um aspecto condicional, né? Nos ensina a completa dependência que nós devemos ter em relação ao nosso Deus. Como eu falei sobre essa dependência, é de você estender as suas mãos, isso é fé, e segurar o presente que Deus lhe dá. Isso é fé.
E somos impotentes quando percebemos que as nossas forças se exaurem. Aí a gente percebe que aquilo que nós passamos a vida inteira, né? Buscando. O que é que nós passamos a vida inteira buscando? A nossa independência. A parte de Deus. A gente estuda com qual finalidade? Para a gente ser independente financeiramente. A gente se esforça em nossas vidas para cada vez mais sermos independentes. Mas o Evangelho de Deus nos ensina que em meio a todos esses esforços que fazemos, devemos sim ser dependentes de Deus. Isso é esperar em Deus. É admitir que nós não temos outro meio, outro auxílio para modificar o aspecto de nossa vida. Quando os nossos meios se esgotam, né? Aí é justamente nesse momento que a gente redireciona o nosso olhar para os céus e dizemos: só o Senhor é Deus. Mas por que só quando os nossos meios se esgotam? Porque a nossa vida inteira, muitas vezes, é buscando esta independência. Independência. E evangelho, irmãos, é dependermos das dádivas de Deus. Se eu cheguei em algum lugar, foi porque meu Deus me deu forças para chegar. Se eu cheguei a algum lugar, melhor dizendo, baseado nesse texto, foi porque Deus, em sua eternidade, Ele traçou cada detalhe da minha vida, como a corrida, né, de um atleta, como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, todos os traçados de minha vida, Ele fez, para que eu não perdesse tempo, caminhando ou correndo para a direita ou para a esquerda, mas seguindo para o alvo, até o prêmio da soberana vocação. Nós somos eternos. Nós somos pessoas que foram criadas, portanto somos criaturas, mas eu quero dizer que a nossa eleição, ela aconteceu nos céus. E isso nos faz enxergar a vida a partir de um prisma celestial, a partir de um prisma da eternidade. E isso é tão difícil nos dias de hoje, porque, né, a nossa vida inteira é percorrendo um caminho que envolve especialmente a independência em relação a tudo nesta vida. Queremos ser independentes, né? Quando completamos 18 anos de vida, a gente logo diz: agora eu sou de maior. Passamos a vida inteira, né? De maior, esse daí eu não pude nem dizer um dia na minha vida. Enfim. Mas passamos sempre a vida assim, né? Buscando esse atestado de dependência. As pessoas que estão ao nosso lado também cobram esse atestado de maturidade, de dependência, né? A gente começa a namorar. Quando é que você começa? Quando vai ser o noivado mesmo? Quando se casa? Quando é que... Quando noiva? Quando é que vai casar? Quando se casa? Quando é que vai ter os filhos? Quando é que vai ter os netos, os bisnetos? E assim vai sucessivamente. Mas veja, como a nossa vida, infelizmente, meus amados irmãos, nesses momentos de adversidades, como nós confiamos em nossos próprios meios para solucionar os nossos problemas. Quando esses meios se esgotam, quando não há mais meios, eu não tenho mais dinheiro para pagar a minha conta que eu fiz. A minha sabedoria agora é limitada, eu não consigo mais solucionar os problemas da minha comunidade, da minha família. Por quê, irmãos? Eu sou limitado. Você também é limitado. Mas uma coisa que nós devemos aprender em nossas vidas é dependermos de Deus. E depender de Deus, como eu disse em outro momento dessa mensagem,
não é conspirar contra Deus, não é trilhar o nosso próprio caminho, a parte dele, dizer agora eu sou satisfeito plenamente, agora eu sou independente. Lembre-se quem você era, lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, lembrando que quando Deus vos chamou, vós não eram sábios, vocês não eram também de nobres nascimento. E o Evangelho é isso, irmãos. Ele não vem para massagear o nosso ego. Ele não vem provocar uma egolatria sobre nós. Ele vem para destronar o nosso eu. E ao invés do eu governar a minha vida, passa a ser o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Deus é aquele que é o proprietário de nossas vidas. Ele é o dono, nós não somos de nós mesmos. Como já disse Calvino, nas Institutas, né? Por isso, irmãos, preste bem atenção nesse verso. Mesmo os jovens, sendo símbolos, né, de vitalidade, forças, eles se cansam, se fatigam. Verso 31, mas os que esperam no Senhor, só os que esperam no Senhor, não é aqueles que estão vendo o tempo passar, mas aqueles que estão nutrindo em seu coração uma firme expectativa que Deus sim, Ele não só conhece o nosso passado, o nosso presente, mas Ele também preparou o nosso futuro. Ele é o Deus providente, né? É isso que Isaías quer nos ensinar. Mas veja que analogia Isaías faz com aqueles que esperam no Senhor. Eles são como com asas, como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Preste bem atenção. Eu creio que a maioria de todos nós já compreendemos bem que a águia tem um processo de renovação natural, né? Quando ela se sente que está envelhecida, ela sobe até o cume do monte, um lugar que ninguém pode ir. E é justamente nesse lugar alto e sublime que ela resolve fazer o processo de renovação. Talvez seja isso que nós estamos precisando nesta noite, uma renovação espiritual, uma renovação de nossas vidas. Porque a igreja não tem parado nesse momento de pandemia, mas parece que muitos aproveitaram esse momento para tirarem férias coletivas. Eu pergunto, este amor que nós professamos, que nós temos em Deus e que nós temos saudade de convivermos em comunidade, ele é sincero? Ou ele está apenas nos nossos lábios, nas nossas palavras? Quando algo é sincero, ele se materializa em relações. Precisamos em estar engajados nesse momento, nas obras, nas programações que a nossa igreja tem proposto nesse momento de pandemia. Eu vejo irmãos que estão aqui na minha frente, se dedicando, tem tantas coisas para fazer da sua vida, mas estão aqui se dedicando o seu tempo para Deus. E, irmãos, eu creio que nosso trabalho, o seu trabalho, não é em vão. Deus há de recompensar, há de suprir as vossas necessidades. Mas precisamos tomar uma postura, ter uma postura como cristãos genuínos e verdadeiros. Eu não sei porquê, mas a hora daquele relógio não passa. E como tal, eu penso que não estou me delongando demais. Pois bem, vamos concluir. No processo de renovação da águia, do ponto de vista natural,
ela sobe. Veja como esse é um processo ascendente. Preste bem atenção nisso. Ascendente, a águia sobe. E lá ela retira por ela mesma, Nildo, suas próprias penas que estão envelhecidas, com seu bico, ela sai retirando, removendo. Ela também, numa tentativa extremamente apreensiva, né, aos nossos olhos, ela também consegue remover as suas garras, que ela aprisiona as suas presas, e a águia também vai imolando o seu bico, durante um longo processo. Mas o que é importante é isso, é num processo ascendente. Comparado à vida espiritual, nós precisamos nos socorrer a Deus. Precisamos estar ao seu lado. Mas, nesse processo ascendente de renovação espiritual, de tratamento que Deus faz para com a sua igreja, para com o seu povo, também existe o processo descendente. Quando a águia se renova, Ronildo, ela desce daquele cume, daquela montanha, do lugar que ela considera que nenhuma ave possa ir, para frustrar o seu processo de renovação, e ela desce. E assim a nossa vida espiritual. Do ponto de vista ascendente, precisamos nos elevar em oração ao nosso Deus. Mas entendemos que essa vida plena, irmãos, chega um momento que ela se renova, que ela se exaure, e é o momento que Deus completa a sua obra em nossas vidas, e precisamos entender que nós precisamos descer, de uma forma descendente, para nos relacionarmos com as pessoas da nossa família, com as pessoas da nossa comunidade e com nós mesmos. O que eu falo conosco mesmo, né? Porque existe tanta gente mal resolvida na vida, né, que ainda não teve essa breve compreensão do Evangelho. Então, irmãos, aqueles que esperam no Senhor, eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que possamos, à luz desta palavra, desta noite, entender, meus amados irmãos, que Deus sim é soberano sobre todas as coisas, e que nós não podemos limitá-lo, como se Deus fizesse parte da criação. Ele está além da sua criação. Até você mesmo, você possa ser uma pessoa, né, jovem, símbolo de resistência, você está fadado a se cansar e a se fatigar, e a se fadigar. Mas se você esperar no Senhor, as suas forças serão renovadas em meio à adversidade da vida. Por isso que eu criei esse tema, o Senhor digno de confiança. Então a gente pode concluir, o Senhor é digno de confiarmos nele, porque ele é forte e poderoso nas batalhas, e os seus planos e propósitos em nossas vidas jamais poderão ser frustrados. Obrigado pela oportunidade. Eu sei que me estendi, porque meu parâmetro era o relógio da igreja, mas ele está completamente parado. Eu peço perdão por ter me estendido, mas creio que Deus falou aos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, que palavra abençoada, né? Então, diante de tudo isso que nós ouvimos nesta noite, o que você vai fazer? Você vai confiar? Ou você vai, ao invés de confiar, desconfiar? Né? Que você possa confiar nesse Deus que é Senhor da tua vida, e que você possa se alimentar dia por dia desta palavra, que é a palavra de Deus. Amém? Meus amados irmãos, estamos chegando no final
deste culto nesta noite. Deus continue abençoando grandemente ao nosso Seminário Rui, ao departamento de jovens, às irmãs, os irmãos que estão na equipe de mídia aí, com muita alegria, com muito empenho, para que este culto possa, assim, chegar até a tua casa, para a glória de Deus. Então, Deus abençoe grandemente esses irmãos, que você possa, assim, estar orando por estes irmãos, por toda a igreja, em nome de Jesus. E eu pedia, mais uma vez, que você possa, assim, estar nos acompanhando pelo canal do YouTube, né? IEC Moingá, pelo Instagram e pelo Facebook, para a glória de Deus. Nesta noite tivemos alguns irmãos que adoraram, participaram juntamente conosco. Nossa irmã Sara, a minha filha, Deus abençoe grandemente. E ela fica em casa às vezes só compartilhando, adorando a Deus juntamente conosco, né? Então, a nossa irmã Lourdes Limas, Deus abençoe. Anderson José, Mirna Cardoso, Deus o abençoe grandemente. Nosso irmão Marcos Silvério, nós estamos orando pela tua vida, homem de Deus. Marcos, que esses dias está um pouco enfermo, Deus o abençoe. Antônio Mercedes, Nayara, Anne Caroline, Deus o abençoe grandemente. Vanderlei, presbítero Ozenildo, a nossa irmã Socorro Bezerra, Juscelino e Ana Beatriz, Deus abençoe grandemente. A nossa irmã também Carla Fabiola, toda a sua família e muitas outras famílias, né? A família do nosso irmão Rui, nosso irmão Jean, nosso irmão Shalom, a nossa irmã também Elisiane, todas essas famílias estão em casa também adorando e bendizendo ao Senhor através deste meio de comunicação. Então vamos orar agradecendo a Deus nesta noite. O seminarista Rui vai estar vindo aqui mais uma vez orar, agradecendo a Deus por este momento. E eu queria também reforçar que na quarta-feira nós não teremos esta live, né? Nós vamos passar agora a transmitir ao culto, que será na quinta-feira. Nós que depois esses dias, né, sem termos culto, nós estaremos retornando à casa do Senhor, a congregarmos com todos os cuidados, os requisitos, as recomendações, né? Mas assim vamos estar adorando ao Senhor. Então, na quinta-feira, você é o nosso convidado para assistir a este culto, para cultuar a Deus juntamente conosco. Na quinta-feira, nós estaremos detalhando o horário que vai ser, ou se vai ser às 19 horas, ou se vai ser às 19h30. Nós estaremos avisando através dos meios de comunicações, você vai estar sendo informado para a glória de Deus, amém? Então, diante de tudo isso que nós ouvimos nesta noite através dos louvores, desta palavra edificante para as nossas vidas, que em meio a essa turbulência, pandemia, dificuldade, não perca o alvo que é Cristo. Não confie em outro ser, confie unicamente no Senhor Jesus. Esse que é provedor, esse que é fundador desta igreja, este que morreu na cruz para nos salvar. Então, que Deus abençoe grandemente cada departamento desta igreja, o corpo de oficiais. O meu pedido nesta noite é que possamos estar orando uns pelos outros, para a glória de Deus, amém? Deus abençoe grandemente cada família nesta noite, que possamos assim estarmos meditando na palavra e vivendo em oração. Eu não sei o que você está passando aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, eu não sei o que você está passando. Você não sabe também o que eu estou passando, mas Jesus conhece a minha e a tua vida, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, para a glória de Deus, amém? O nosso seminarista Rui vai estar orando, encerrando a Deus este culto, e que você possa assim ficar na dispensação, na bênção do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, na Tua presença, Deus, estamos nesse momento para Te agradecer por tudo o que o Senhor fez, ó Deus, durante essa transmissão, a forma como o Senhor falou aos nossos corações, Deus, através das canções aqui que foram entoadas, através da exposição da Tua palavra, Deus. Por isso, Deus, nós temos motivos para Te agradecer, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito,
por nossa igreja. Queremos te pedir, ó Deus amado, a tua bênção sobre os departamentos dessa igreja, que o Senhor, Deus, visite, ó Deus, cada pessoa que encontra-se, ó Deus, agora nos ouvindo, visite também aqueles que infelizmente não puderam acompanhar, ó Deus amado, este momento, que o Senhor esteja restaurando, ó Deus amado, a nossa fé, a nossa vida, ó Deus amado, para que possamos desfrutar, ó Deus, dos teus benefícios e assim, ó Deus amado, abençoar a nossa comunidade que nós participamos, Senhor. Deus, obrigado pela vida dos nossos oficiais, obrigado, ó Deus amado, pela vida dos nossos membros e congregados, Senhor. Em breve, cremos e acreditamos no teu poder sobrenatural de resolver todas as coisas, que estaremos juntos, ó Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome. Não que nós não fizéssemos isso em casa, de um modo individual, mas a tua igreja, Deus, é importante. A tua igreja, ó Deus amado, é forte quando ela encontra-se junta, Deus, porque nós somos um corpo, nós precisamos um dos outros, Senhor. Por isso, Pai, nos sujeitamos aos teus propósitos que o Senhor decretou em tua eternidade para cada um de nós. Nós somos dependentes, ó Deus amado, da tua palavra. Nos auxilie, nos ajude, ó Pai amado, em nossa jornada, em nossa vida.